Na primeira questão, ele pede para a gente verificar se essa equação diferencial ela é exata. Então vamos fazer isso. Primeiro, o que é uma equação diferencial exata? A gente vai ter que escrever da seguinte forma. Repara que aqui a gente tem um termo que acompanha o dx, não é? E aqui a gente tem um termo que acompanha o dy. Vamos simplificar, vamos chamar esse termo aqui de m. E vamos chamar esse termo aqui de n. Só substituir nas letras, só para poder fazer uma simplificação. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o m, que está em função de x e em função de y, né? Porque aqui tem um y, aqui tem um x. Então esse m está em função de y e de x, dx, mais um n, que também está em função de y e de x, dy. Tudo isso é igual a zero. Ou seja, a gente só reescreveu a EDO de outra forma, não fizemos nada. O que é a condição para saber se uma EDO é exata? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai derivar o m e vai derivar o n e vai ver se os dois são iguais. A gente vai derivar o m em relação a y. Tá vendo esse símbolo? Repara aqui que esse símbolo é diferente do símbolo normal de derivada, né? Porque isso aqui não é uma derivada comum, isso aqui é uma derivada parcial. O que significa uma derivada parcial? Uma derivada parcial, ela é aplicada quando você tem uma função com duas variáveis. Quais são as duas variáveis aqui? O x e o y. Você tem uma função com duas variáveis, só que você só vai derivar uma. Nesse caso, você vai derivar só o y, né? Então vamos ver como que isso funciona na prática. Olha só. Então a gente vai derivar o m, só que a gente só vai derivar em função de y. Então tudo que está em x a gente ignora. O que é o m mesmo? O m é isso daqui, né? Então vamos lá. Vamos derivar. Derivada de 4y ao quadrado. Como eu estou derivando em y, então eu vou derivar o y. Então vai ser 4 vezes 2y, né? Derivei o y ao quadrado. Mais 6x. Repara que esse 6x não tem y. Não tem y. Se não tem y, eu não tenho como derivar, porque eu só derivo em função de y. E está em função de x, então não tem como derivar. Então essa derivada aqui se comporta como se fosse uma derivada constante, então seria zero. Certo? Então vamos lá, ó. 4 vezes 2, 8y. Mais 0, 0. Ok, então agora vamos derivar o n. O n é outro processo, ao invés da gente derivar em y, a gente deriva em x. Então vamos lá, derivar em x, ó. 4xy. Como eu só vou derivar o x, ó, eu vou ter 4y vezes derivada de x é 1. Então vai ser simplesmente 4y. Repare que esse 4y se comporta como uma constante, porque eu só considero o x na hora de derivar. Então o que a gente obteve aqui? A gente obteve 4y e 8y. Porém, para a gente poder verificar se uma equação diferencial é exata, a gente tem que ter que a derivada do m tem que ser igual à derivada do n. E nesse caso não é igual. Ó. Um a gente conseguiu 8y e no outro a gente conseguiu 4y. Então elas são diferentes. Tá faltando alguma coisa aí. Certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que resolver esse problema usando o que a gente chama de fator integrante. Então primeiro, vamos até escrever aqui, ó. Não é exata. Não é exata. Ok. Para resolver isso, então, a gente usa o que a gente chama de fator integrante. O que é o fator integrante? O fator integrante ele serve para a gente transformar uma equação em uma EDO que não é exata em uma EDO que é exata. Para isso, a gente vai multiplicar toda EDO por um fator μ, que é esse que eu escrevi aqui. Esse fator pode depender só de x ou pode depender só de y. Ok? Como que a gente faz para determinar se ele vai depender só de x ou só de y? É na tentativa e erro. Primeiro, a gente tenta fazer ele depender só de x. Se der tudo certo, beleza, a gente termina o exercício. Se começar a dar errado, a gente muda e tenta de novo para o y, que para o y vai dar certo, ok? Então, como a primeira tentativa, vamos fazer com que o fator integrante dependa apenas de x. Então, eu vou falar que o fator integrante é um fator que depende apenas de x. Eu vou multiplicar ele por toda a EDO. Então, vamos lá. Ó. A minha EDO. Vou até pegar esse aqui de volta.
Minha DO não era isso aqui, certo? Então aqui é o M e aqui é o N. E o que eu preciso mesmo? Eu preciso que a derivada do M em relação a Y seja igual à derivada do N em relação a X. Só que agora eu estou usando o fator integrante. Então agora eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou multiplicar isso aqui. Vou multiplicar esse fator integrante pelas funções. Então agora eu vou dizer que a minha derivada com o meu fator integrante vezes o M derivando parcialmente em relação a Y tem que ser igual de novo a minha derivada. Parece um 2, né? Mas é uma derivada parcial, esse símbolo. É igual ao meu fator integrante vezes o N dividido por X. Agora vamos derivar cada uma dessas derivadas separadamente. Primeiro essa daqui. Ok. Primeiro essa daqui então. Repare aqui que a derivada ela é parcial dependendo apenas de y. E o meu fator integrante está dependendo apenas de x. O que isso significa então? Significa que se eu estou derivando em y e o meu fator só depende de x, então não importa esse x. O meu fator vai se comportar como se fosse uma constante, um número qualquer. Então o meu fator vai sair para fora da derivada. E o que vai sobrar? Vai sobrar só a derivada de m em relação a y. E a derivada de m em relação a y, a gente já viu, né? Vale 8y. Então isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar fator integrante vezes 8y. Que vai dar 8 fator integrante vezes y. Ok. Agora vamos fazer agora para a segunda opção. Vamos lá. Para o n agora. Agora tem uma coisa diferente, ó. Repara que eu estou derivando em relação a x. E o meu fator integrante também está em relação a x. Então eu não posso tratar ele como uma constante. O que eu vou ter que fazer é usar a regra da multiplicação, a regra do produto das derivadas. Como que é a regra do produto das derivadas mesmo? Ó, se eu tiver aqui um u e um v, tudo isso derivando, ó. Repare, é a multiplicação entre eles, o u e o v, tudo isso derivando. Então a minha derivada dos dois vai ser o quê? U' v mais u e v'. Então é o que vai acontecer aqui, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem uma multiplicação da função mi e da função n. Ou seja, o que a gente vai ter então vai ser justamente essa regra. Então vai ficar como? Ó, vai ficar derivada do u. Quem é o? É o u'. Então eu vou ter... Aí lembrando, né? O meu n vale 4xy. Então eu vou até escrever aqui, porque essa função aqui vai demorar. Então vou até escrever o n, ó. Meu n vale 4xy. Só lembrando disso. Que meu n vale 4x. Beleza, agora vamos derivar. O que vai ficar então? Ó? Derivada do primeiro termo, de u, vezes o segundo, mais a derivada do segundo, ó, mais o segundo normal, vezes a derivada do primeiro. Do segundo, quer dizer. Bom, então vamos lá. Primeira conta, ó, derivada de u. Quem é o u aqui? O meu u é o mi. Nesse caso. Então vai ser derivada de mi vezes o v. Quem é o meu v? É o 4xy. Vezes 4xy. Mais o meu u, que é o mi, vezes o v, a derivada do v, que é 4xy. Eu estou derivando em relação a x, hein? Acho que vai virar simplesmente 4y, porque eu estou derivando em relação a x. Ok. Então vamos reescrever aqui de forma mais bonita, ó, 4xy, derivada de mi, mais 4y mi. Então vamos aqui já derivar, ó, já escrever na outra notação para ficar mais fácil. Ó, vou escrever aqui 4mi mais 4xy derivada de mi. Em relação a quê? Em relação a x, né? Porque o meu mi não é em relação a x. Então é isso. Ok. Agora sim, agora a gente pode continuar a resolução. Então o que a gente vai fazer agora? Lembra, eu não queria que isso aqui fosse igual a isso. E agora eu tenho a resposta, ó. O primeiro termo vale isso, o segundo termo vale isso. Então eu vou simplesmente igualar os dois, ó. O que eu vou escrever então? Vamos lá. Então eu vou escrever que isso daqui
tem que ser igual a isso e agora a gente vai resolver por mim. Então a gente caiu em outra EDO. Então olha só, dentro de um exercício de EDO a gente caiu em outra EDO. Mas agora é só resolver. Só resolver, vamos lá. Bom, aqui eu vou isolar o 4y, que repara que dá para isolar aqui, né? Vou isolar o 4y, ó. Beleza, estou isolando o 4y. Agora repara, esse 4y eu vou poder cortar com esse 8 e com esse y. Então vai ficar o quê? Vai ficar mi mais x de mi dx igual 8 dividido por 4, 2. E aqui sobrou só o mi, né? Beleza, agora eu vou repetir isso aqui desse lado. Vou passar esse mi para o outro lado. Então vai ficar 2mi menos mi. Então vai ficar simplesmente mi. Beleza. Caímos em uma EDO mais simples, ó. E agora para resolver? Bom, eu vou multiplicar cruzado. Vou multiplicar cruzado. Olha o que vai dar. Vai dar. Repara que o que a gente caiu aqui é a mesma técnica de resolução que a gente usou na número 1 dessa lista. Eu vou separar uma variável, um lado só em relação a mi e outro lado só em relação a x. Então vamos lá, ó. dmi. Não, vou escrever assim, ó. Vou passar o mi dividindo. 1 dividido por mi dmi igual a 1 dividido por x dx. Só separei os lados, ó. E agora, o que eu vou fazer? Bom, agora é aquele método, né? Vou integrar dos dois lados, ó. Vou integrar dos dois lados. Pronto. Qual é a integral disso aqui mesmo? É ln de mi igual a ln de x mais uma constante. Só que, bom, vamos continuar. Depois eu explico o que vai acontecer com essa constante. Tá bom, agora que a gente tem tudo isso aqui em ln, a gente já resolveu isso antes. Lembra como a gente resolveu? Essa constante aqui, ó, eu vou, ao invés de chamar ela de c, já que ela é uma constante qualquer, eu vou chamar ela de ln de c. Lembra, uma constante você pode dar qualquer valor que você quiser, tá? Desde que ela continue uma constante. Então, ao invés de chamar de c, eu vou chamar de ln de c. Eu poderia chamar ela de qualquer outra função matemática. Eu vou chamar assim, porque assim a gente vai poder cortar, ó. Porque aí vai ficar o que isso aqui? Aí vai ficar, ó, cx, né, por causa daquela propriedade logaritmo. Beleza, agora que eu tenho ln de um lado e ln de outro, o que eu vou ter então? Vou ter que o mi é igual a c vezes o x. Só que isso daqui é uma constante qualquer. E aqui eu tô descobrindo esse fator integrante só para resolver o meu problema lá. Essa constante, não importa o valor que ela vai ser, porque a resposta sempre vai dar a resposta certa. Então, nesse caso, a constante não importa. Como a constante não importa, eu posso falar que ela é qualquer valor que eu quiser. Então, para facilitar minha vida, eu vou falar que a constante é igual a 1. Aí, lógico, né? Eu só não posso falar que a constante é igual a 0, porque senão eu anulo tudo, né? Mas tirando isso, qualquer outro valor eu posso falar. Então, se eu falar que a minha constante é igual a 1, eu vou ter que 1 vezes x, x. Então, pronto, ó. O meu fator integrante é o x. E o que eu faço agora? Simples, o fator integrante não vai estar multiplicando todo mundo da equação. Então, eu só vou pegar essa EDO aqui, ó, e vou multiplicar ela toda por x. Vou multiplicar ela toda pelo meu fator integrante. Como vai ficar, então, ó? Eu vou multiplicar todo mundo por x. Beleza, vou multiplicar todo mundo por x, porque eu estou multiplicando pelo fator integrante. Então isso aqui vai ficar 4xy ao quadrado mais 6x ao quadrado dx, isso tudo, né? Mais 4x ao quadrado y dy igual a 0. Ok, esse aqui é o meu n, esse aqui é o meu n. E agora, para verificar se elas são exatas, eu faço a derivada parcial. Primeiro em relação a... não, acho que a primeira em relação a y, né? Primeiro em relação a y, depois em x. Então vamos lá, derivar o n em relação a y. Eu vou ter então
4x vezes 2y mais 0, né? Porque o x não é em relação a x, é em relação a y. Então aqui eu vou ter 8xy. Vamos derivar o n agora. Derivando o n, eu vou ter 4 vezes 2x vezes o y, que acompanha aqui porque está multiplicando tudo, né? Então vai ter, melhor, vai ser 4y vezes 2x igual a 8xy. Repara, 8xy é igual a 8xy. Então agora sim, ó, a gente satisfez aquela condição. A gente satisfez aquela condição de uma EDO exata. Ok, agora sim, agora é exato. Então vou até escrever aqui. Agora é uma EDO exata. E agora que é uma EDO exata, o que a gente pode fazer? E para resolver EDO desse tipo, a gente tem que lançar a mão de outra técnica. Que é a técnica que a gente fala o seguinte, ó. Quando uma EDO ela é exata, a gente vai falar que existe uma função psi. É dada por essa letra aqui, ó. É tipo um garfo. Psi de x e y. Essa função, ela vai ser a resposta. Essa função vai ser a resposta. Só que a gente tem que descobrir qual é essa função. Como que a gente faz isso? Quando a EDO é exata, a gente vai falar que a derivada, reparem, é uma função de x e y essa daqui. Então a gente fala que a derivada parcial dessa função psi em relação a x, ela tem que ser igual ao m. E também essa derivada em relação a y tem que ser igual a n. Então a gente vai fazer essas igualdades. Lembra, quem é o m aqui? O m é 4xy ao quadrado mais 6x ao quadrado. Então vamos lá. Se eu pegar essa função, derivar ela em função de x, eu tenho que ter 4xy ao quadrado mais 6x ao quadrado. E agora, para a gente se livrar dessa derivada, a gente vai ter que integrar. Vamos integrar em relação a quê? Integrar em relação a x. Certo? Então vamos lá. Então, vou multiplicar cruzado aqui, ó. Então vou ficar com 4xy ao quadrado mais 6x ao quadrado, derivada em relação a x. Vou integrar dos dois lados, então. Estou integrando normalmente agora. Integrando dos dois lados, o que eu vou ter? Vou ter aqui simplesmente a minha função desse lado, né, que é uma constante, igual, vamos integrar, lembrando que estamos integrando em relação a x. Então, isso aqui então o y, nesse caso, se comporta como uma constante. Então, a gente vai ter 4y ao quadrado vezes x ao quadrado dividido por 2, mais 6 vezes x ao cubo dividido por 3. Só fazer a integral normalmente. Então, a gente vai ter, então, que o psi vai ser 2x ao quadrado, y ao quadrado, mais 2x ao cubo, mais, até esqueci, uma constante. Mais uma constante. Ok. Só que, quando a gente usa esse método, a gente chama essa constante de um nome especial. Ao invés de eu escrever c de constante, eu vou escrever g de y. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma função. Uma função depende de y. Aí você pode se perguntar, mas uma função, ela não é uma coisa constante. Mas olha só, essa função depende apenas de y. E como aqui eu estou derivando em relação a x e integrando em relação a x, o meu y se comporta como uma constante. Então quando a gente aplica essa técnica, ao invés de colocar o c, a gente coloca g de y. Porque é uma função constante. Se a gente fizesse o contrário, se a gente fosse derivar outra coisa primeiro, era só colocar g de x, que a resposta seria a mesma, tá? Mas aqui, como eu fiz no x primeiro, eu vou colocar isso.
E agora? Agora, se eu derivar parcialmente em relação a y, eu teria que ter igual o n, né? Teria que ter como resposta o n. E o meu n é quem? O n é 4x ao quadrado y. 4x ao quadrado y. Então vamos lá, multiplicar cruzado. Beleza. Ah não, mentira. Na verdade eu me enganei. Agora que a gente tem essa soluçãozinha aqui, ó, o que a gente vai fazer? Lembra que a derivada parcial dessa função em relação a isso tem que dar igual a n, né? Só que eu acabei de descobrir quanto que vale essa função, ó. Olha só o que eu descobri. Acabei de descobrir que essa função vale isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que a derivada disso aqui tudo, ó, 2x ao quadrado y ao quadrado mais 2x ao cubo mais g de y. Tudo isso aqui, se eu derivar em função de y, tem que dar n. Só que quem é o meu n? O meu n é 4x ao quadrado y. Certo? Então agora é só o derivar que eu vou encontrar a resposta. Então vamos lá, vamos fazer essa derivada então. Vamos lá. Em relação a y, derivada de 2x ao quadrado y ao quadrado vai ser 2x ao quadrado. Derivei o y ao quadrado, 2y. Mais derivada de 2x ao cubo. Como eu estou derivando apenas em relação a y, então isso aí vai dar zero, né? Porque é como se fosse uma constante. Mais a derivada dessa função de y, que eu não sei quem é ainda. Isso tudo tem que ser igual a 4x ao quadrado y. Ok. Então isso vai dar o quê? 4x ao quadrado y mais uma derivada aqui igual a 4x ao quadrado y. Então repara só, 4x ao quadrado y, 4x ao quadrado y. Então eu corto. Então isso aqui vai dar zero. Ora, beleza. Então eu descobri que a derivada dessa tal função é zero. E para mim descobrir a função normal sem ser a derivada? Ah, aqui eu errei, né? Aqui é em função de y, que eu escrevi errado. E para mim descobrir a normal sem ser a derivada? Simples, ó. A derivada de uma constante não é zero? Qualquer constante? Então isso aqui nada mais é do que uma constante. Então esse gy, na verdade, vale c, que é uma constante. Acabou que por coincidência a gente chegou nesse resultado, mas pode ser que não chegaria, tá? Então nem sempre pode afirmar isso. Então vou escrever aqui que essa função vale g, ó, vale c. Então qual vai ser a resposta para esse exercício? A resposta vai ser que a solução implícita vai ser 2x ao quadrado y ao quadrado mais 2x ao cubo mais c é a resposta.